Adelino Aguiar, indignação e revolta. Essas são as palavras usadas por essas duas senhoras que procuraram a reportagem do Agora Parintins, porque, segundo informações, chegaram do interior e já encontraram a casa arrombada. Por que arrombaram a casa de vocês? Por conta de uma senhora lá de perto de casa, que ela, não sei o que ela tem contra a gente, mas ela falou que nossos cachorros são maltratados. Isso é mentira, porque a gente dá alimentos para eles e ela já falou que ela tem raiva de mim e da minha mãe. Isso tudo começou porque quando eu vinha chegando à padaria com meu sobrinho, ela começou a xingar a minha mãe, falando que a minha mãe era filha daquela. Disse que a minha mãe era uma vadia, se a minha mãe não tinha dinheiro, por que ela pegava cachorro para cuidar, sabendo que ela não tinha dinheiro para comprar alimento para eles. Foi que simplesmente eu fui lá e falei para ela respeitar a minha mãe, porque em nenhum devido momento a minha mãe não era o que ela estava falando. Eu falei que era para ela respeitar a minha mãe, que a minha mãe não bebia e não comia as custas dela. Agora o detalhe é o seguinte, aqui está a mãe dessa jovem. A senhora tem 7 cães. A senhora estava para o interior. Quando a senhora viajou, a senhora deixou esses animais sob os cuidados de alguém? Da minha sogra. Porque a minha sogra mora bem em frente à minha casa e a gente deixou com ela, porque eram 7 filhotinhos. Aí, como eu sou tão quente, né, eu não queria levar eles, aí eu deixei com ela, eu deixei ração para ela dar para eles de lá. Aí só ficou ela e os filhotinhos e mais outra lá que estava no cio, que eu não queria levar porque já tem cachorro macho lá e não ia. Quando vocês chegaram, como vocês encontraram a casa de vocês? Ela estava tudo arrombado, cadeado arrombado, as coisas dela estavam tudo arrombado, porta lá embaixo também tudo arrombado. Aí foi que a gente foi procurar, né? Aí ainda bem que tinha a imagem de a ONG entrou lá, né? Dos cães, entrou lá, tirou os cachorros sem ordem nenhuma, não levaram o papel, arrombaram a casa e pediram a chave da minha avó, só que a minha avó disse que não tinha chave. Eles simplesmente foram lá na vizinha, pegaram o martelo e arrombaram a casa tudinho. E eu fiquei indignada porque ela me xingou, me chamou de sabendo que ela é uma professora. Ela é uma professora e ela não é a primeira vez que ela faz isso. Ela mexe com todo mundo na rua simplesmente por causa de cachorro, falando as coisas lá. E os vizinhanças lá já estão indignados com ela por causa disso. E ela sendo professora xinga todo mundo na rua, simplesmente criança, que ela dá aula para criança, ela dá aula para criança. E ela faz isso, xinga lá as criancinhas lá, xinga eu e eu sou de menor. Eu tenho só esse meu tamanho, mas eu sou de menor, eu tenho 17 anos e eu não gostei disso não. A senhora já está pensando em tomar alguma medida? Sim, porque não acho justo o que eles fizeram lá em casa, não acho justo. Porque ela era a primeira coisa que era para eles procurarem o dono da casa e eles simplesmente não fizeram isso. Entraram como se fosse casa deles. Tá certo, muito obrigado, portanto, Adelino, olha aí, ó, indignação dessas duas pessoas que vieram até aqui a delegacia, estão registrando boletim de ocorrência, porque chegaram da zona rural e encontraram a casa arrombada, e olha aí, elas conseguiram essas imagens do momento exato quando o grupo chegou lá na residência após denúncia de maus tratos a animais, isso na rua 5 do bairro Paulo Corrêa. Eu volto com você, Adelino Aguiar.